Olá, turma da terceira série, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa UCA, a nossa Unidade Curricular de Aprofundamento Pan-Amazônia e os seus conflitos socio-territoriais. Eu sou o professor Eberson Cardoso, sou professor de História, mas irei acompanhá-los aqui durante as discussões acerca do tema da nossa aula de hoje. Eu sou o professor Luiz Cláudio, sou professor de Filosofia aqui do Centro de Mídias e vamos juntos aí participar dessa reflexão. Vamos então aqui agora acompanhar a nossa aula e o conteúdo da aula. Olha aí nosso objeto de conhecimento na telinha, professor, povos tradicionais. E o detalhamento, professor? Nós vamos falar sobre a Amazônia, não é só floresta. É isso mesmo, turma. Então a gente tem um monte de coisa para discutir na nossa aula de hoje. Vamos juntos aprender conosco. É isso aí, turma da terceira série. A gente então vai começar a nossa aula falando aí sobre algo muito importante dentro da região da Pan-Amazônia. Você sabe por quê, turma? Porque a Amazônia não é só floresta, não é isso, professor Luiz Cláudio? Exatamente. Então você está olhando para cá, olha, a visão que nós temos, uma visão, digamos assim, topográfica, né? A gente vê assim, ó, florestas, rios, né? Várias partes de rios. Mas será que isso aqui, a Amazônia, é só isso aqui que nós estamos vendo aqui nessa imagem? É só floresta e rios? Então é a partir daqui que a gente vai fazer todo um trilhar, né, de conhecimento para aprofundar melhor nesse olhar da Pan-Amazônia. Exatamente, professor. Olha só, a gente então tem aí uma cartelinha que fala justamente isso. A Amazônia não é só floresta. Você sabe por quê, professor? Olha só, num tempo em que a emergência climática nos salta à vista, os olhos, ouvidos e a atenção do mundo estão voltados para a Pan-Amazônia, não é isso, professor? Exatamente. Então nós sabemos que a Pan-Amazônia, né, compõe aí vários países, não é só a Amazônia brasileira, né, então tem vários países e nós temos aí uma imensa riqueza, né, nós estamos em cima dessas riquezas, nós que vivemos na Amazônia, desses países da Pan-Amazônia, então também há todo esse olhar, né, e esses ouvidos voltados para essa grande região, né, do nosso planeta. Exatamente, professor. E a gente tem visto aí falando-se muito sobre as questões climáticas e tal. Mas essa preocupação, esse cuidado, essa relação com o que nós chamamos hoje de Pan-Amazônia, começou a se pensar, começou a ser organizado há um certo tempo atrás, né, professor? Porque nós vamos ver presidentes de países, de região, representados na OTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, e amplos setores da sociedade civil organizada que começaram a realizar encontros com foco na floresta, como ela em si fosse a salvaguarda para garantir o equilíbrio do clima do nosso planeta, né? Então a gente vai ver que essa discussão, essa preocupação em relação a questão da vegetação, da contribuição da Amazônia para o clima, já começou há algum tempo atrás ter esse cuidado, essa preocupação. Não é isso, professor? Exatamente. Nós podemos perceber aí que esses presidentes, né, desses países que compõem a Pan-Amazônica se reuniram, mas o foco principal deles era o quê? A floresta, né? O clima, quer dizer, as riquezas que estão ali. Então, é um ponto importante a destacar aqui. O foco, nesse momento, desses encontros aí internacionais, era voltados para a floresta. Exatamente, para definir ali junto, nessas organizações, nesses tratados, como, por exemplo, ali na Organização do Tratado de Cooperação a Cooperação Amazônica, nós vamos ver sendo definido aí o espaço que iria compreender a região da Pan-Amazônia. Como a gente pode observar aqui, olha só, nesse mapa que vem para vocês, mostrando aí toda essa região que compreende a região amazônica. Neste mapa, turma, a gente consegue observar aí a região da Pan-Amazônia que pertence ao Brasil, mas também nesse verde mais escuro a gente tem os outros países que também vão compor ali a região
da Pan-Amazônia. Só que, professor, é interessante a gente sempre lembrar que quando nós olhamos para toda essa região que nós chamamos hoje de Pan-Amazônia, que está incluído ali o Amazonas, o Pará, Rondônia, alguns estados do Brasil e outros países, a gente tem que ter essa preocupação e esse olhar de que nós não estamos tratando apenas da floresta, porque nessa região não é só floresta, não é isso? Exatamente, e é aqui que está o ponto da nossa reflexão. É o que mais tem na Amazônia, além das florestas, além dessa diversidade aí da fauna e da flora, né? Então, é esse ponto que nós vamos tratar agora, visualizando aqui, então, já alguns personagens, né, algumas presenças, né, que estão aí dentro de toda essa floresta aí, que fazem parte, que vivem as suas vidas aí dentro. Porque dentro da Amazônia, que não é só floresta, nós temos personagens extremamente importantes pela preservação não só da floresta, como da cultura, das tradições, de valores que estão ali resistindo ao longo de milênios, né? São vários, milhares de anos que esse povo está ocupando e resistindo ali e se ressignificando ao longo do tempo, né? Por isso, galera, olha só, é preciso ajustar as lentes para enxergar quem de fato mantém viva a preservação e as visões de futuro do bioma, que são os povos e as comunidades tradicionais amazônicas. Não é isso, professor? O que é ajustar a lente? Olha, quando a gente olha de cima, a gente vê a floresta, né? Você pode sobrevoar, você vê floresta e rios. Mas ajustar a lente é você começar a fazer um zoom. É você focar mais para perto que você vai vendo, né? Vai abrindo, você vai vendo ali o que tem ali dentro. Você vai ver pessoas, você vai ver comunidades, né? Claro, os animais, os rios lá, os peixes. Mas quando você começa a focar mesmo ali com essa lente mais ajustada, a gente começa a ver o quê? Pessoas que vivem aí dentro dessa floresta. Exatamente, que são peças fundamentais. Por isso que quando a gente fala, professor, de preservação da Amazônia, de preservação das nossas florestas, de preservação do Amazonas, a gente tem que se ligar que nós não estamos falando só de não derrubar árvores. Nós estamos falando de preservar essas pessoas que ocupam a região da Amazônia e que têm uma importância gigantesca para a região, com seus valores, com os seus costumes, com as suas tradições, com a sua cultura, de preservar toda essa região e toda a riqueza que essa região tem, seja da floresta, seja dessa diversidade étnica e cultural que a região abriga, não é isso, professor? E aqui vocês estão vendo aqui do nosso lado alguns personagens, ó. É claro que na Pan-Amazônia nós falamos tem vários nomes que se dão, né, a essas pessoas que habitam esses povos tradicionais. Mas nós conhecemos bem de perto aqui o ribeirinho e os indígenas, os povos indígenas, que foram os primeiros a habitar aqui, né, essa região. Exatamente, professor. A gente vai ver daqui a pouco que existem vários outros povos tradicionais que estão aqui, além dos dois convidados nossos da aula de hoje, né, o ribeirinho e o povo indígena. Mas aí, professor, é interessante a gente pensar o seguinte também, que toda essa preocupação em relação a Pan-Amazônia começou a ser discutida ali em 1978, isso em relação à Pan-Amazônia, através do Tratado de Cooperação da Amazônia, não é isso, professor? O que foi esse tratado, né? Ele indicava a necessidade de uma união de esforços desses países que compõem a Pan-Amazônia, que fazem fronteiras entre si, né? Então nós temos aí essa parte geográfica aí das fronteiras, e que vai, então, trazer aí, né, por diversos motivos, primeiro, a preservação da floresta, dentre esses motivos, né, que estavam sendo tratados aí dentro dessa discussão, e a navegação e os recursos hídricos, a cooperação para a ciência e a tecnologia, a questão da saúde e infraestrutura, transporte e comunicação, além do turismo, o comércio e também entre outros. Então aqui nós estamos vendo qual era a maior preocupação, né, que foi tratado aí nesse Tratado de Cooperação da Amazônia. Exatamente, professor. Então esse tratado ele vem para começar a proteger aí essa região. Mas é importante a gente pensar o seguinte, olha só, que a Amazônia não é só a floresta. E ainda, professor, que todas essas questões que foram tratadas ali neste acordo fossem fundamentais, a Amazônia, professor Luiz, não pode ser reduzida
somente a esses temas, porque ela tem uma importância ainda maior, que são os povos tradicionais que estão dentro da Amazônia, que estão ali ocupando toda essa região. É importante a gente sempre lembrar que a Amazônia não é só floresta, mas quem são e como vivem esses homens e mulheres, professor Luiz, que habitam aí as mais variadas regiões da Pan-Amazônia? Vocês conhecem, vocês poderiam dizer, dar nomes a essas pessoas? Quem são esses moradores, esses habitantes, né? Pessoas comuns que estão ali, que cuidam, que estão ali todo dia cuidando da sua vida, que vivem, né, sobrevivem, né, toda a sua vida, nascem e vivem e morrem, né, dentro dessas regiões aí. Quem são essas pessoas? Vocês conseguem identificar algumas delas? Exatamente, professor. Fica esse questionamento aí para os nossos alunos refletirem. Olha só, a gente tem mais um material aqui para vocês, que é mostrando aí, representando um pouco desses povos que ocupam aqui a região. Por quê, professor? São sujeitos que vivem na floresta e vivem da floresta. A relação com a biodiversidade, com os rios, está intrinsecamente ligado com essas realidades que envolvem conhecimento, cuidado, preservação e soluções construídas por essas populações ao longo dos anos. Então, são pessoas que estão ali ocupando essa região já há muito tempo, que conseguem, né, professor Luiz, se desenrolar, se desenvolver e aproveitar o que a floresta, o que a Amazônia tem a oferecer, sem causar tantos prejuízos, não é isso? Exatamente. Então, nós estamos aí falando, né, de povos tradicionais, de povos que habitam essa região, que têm um contato com essa região, que conhecem a região, né, que sabem de tudo ali, todos os segredos, inclusive, os mistérios, né, que perpassam essa região da Pan-Amazônica. Então, eles são fundamentais para a economia, são fundamentais para o conhecimento, para a medicina, né? Nós temos aí também a medicina tradicional. Então, essas pessoas, esses povos é que têm esse conhecimento aí. Exatamente, professor. São pessoas fundamentais para a Amazônia. Por isso que a gente insiste na nossa aula que a Amazônia não é só floresta. São pessoas, são povos tradicionais que estão ocupando a região da Amazônia. E quando nós falamos em preservar a Amazônia, não é preservar só a floresta, é preservar esses povos, é preservar essas culturas, esses valores, essas tradições que estão dentro da Amazônia. E aí, professor Luiz, a gente também precisa entender ali como se deu a ocupação humana na região conhecida como Pan-Amazônia, né? Olha só, a floresta habitada, história da ocupação humana na Pan-Amazônia. E aí, professor, existem algumas teorias, nós vamos ver que existe algumas teorias que afirmam que a ocupação da Amazônia começou, nós vamos ver aí que existe algumas teorias que afirmam que a ocupação da Amazônia começou há mais ou menos 14 mil anos atrás. Existem várias teorias, professor, que tentam explicar. Essa é uma das mais aceitas, que a ocupação da Amazônia começou ali por volta de 14 mil anos atrás, quando imigrantes asiáticos chegaram ao Vale do Amazonas e acabaram aqui na região desenvolvendo a agricultura e, neste processo, acabaram se consolidando nesse processo de ocupação e desenvolvendo ali, formando sociedades indígenas complexas em toda a região da Amazônia, principalmente do estado do Amazonas. Na região da Amazônia, mas do estado do Amazonas, a gente vai ter o que nós vamos conhecer como os cacicados complexos, que foram sociedades indígenas formadas a partir desse processo de imigração e ocupação da região da Amazônia. Certo, turma? Tudo bem, é por isso que talvez a gente pode perceber até uma certa semelhança física, né? O biotipo, né, do homem da Amazônia com o asiático, né? Exatamente. Então, eu acho que essa teoria ela se fundamenta também, além de toda essa parte aí, né, da população, do deslocamento, né, das migrações, mas também tem a questão também étnica, a questão do próprio biotipo, né? Então, tem várias teorias que fundamentam aí
formação do povo a partir dos asiáticos, né? Exatamente. Por isso que nós temos aí, então, turma, olha só, a história da ocupação humana na Pan-Amazônia. E aí a gente tem aqui, olha só, um mapa mostrando para vocês. A gente tem um mapa aqui mostrando para vocês como se deu aqui a origem desses processos migratórios, né? A gente tem ali no mapa, turma, olha só, os povos saindo da região da África, se espalhando pela Europa, chegando lá no norte da Ásia, entrando pelo norte da América, até chegar aqui no território do Brasil. Assim, professor Luiz, como nós temos aqui, olha só, os povos aqui dessa região mais embaixo, chegando também através de processo migratório aqui na região da Amazônia, aqui no Brasil. Então, existem várias teorias que vão explicando aí a origem da chegada dos povos aqui na região da Amazônia, iniciando este processo e marcando aí a história da ocupação humana na Pan-Amazônia. Certo, turma? Então, a gente vai ver aí, por volta do século XVI, professor, ainda dentro deste processo de ocupação humana na Pan-Amazônia, a gente vai ver que durante o século XVI, os europeus encontraram uma floresta habitada por diversas culturas indígenas. Então, quando os europeus invadiram as terras do Brasil, então já chegaram aqui e encontraram diferentes culturas indígenas, né? No entanto, olha só, durante todo este processo de invasão dos povos europeus à região do Amazonas, a região aqui da Pan-Amazônia, as populações indígenas foram drasticamente reduzidas por doenças trazidas pelos europeus. Mas não foram só essas doenças, né, professor? A gente vai ver várias outras formas de causar aí essa diminuição drástica, esse genocídio do povo que ocupava a região da Pan-Amazônia, não é isso? Exatamente, é por isso que a gente tem que repensar esses termos que a história oficial traz muitas vezes, como colonização, neocolonização. Muitas vezes a gente vai assimilando esses conceitos, né, que não traduzem o que significou realmente essas invasões. Né, que foram invasões, né? Vocês viram aí, no século XVI, quando eles chegaram aqui, o povo aqui já era tudo habitado, né? As pessoas já comiam peixe aqui, já caçavam, já pescavam, já estavam aqui vivendo a sua vida, e eles invadiram essa região aqui, foram adentrando com tudo, percebendo ali as riquezas, né? E a partir daí, como é que eles foram resolver a questão? Explorando, matando, né? Destruindo. Então não foi ali descobrimento, nem tampouco esse processo de colonização, foi invasão, né? Foi um genocídio provocado por esses europeus. Exatamente. Porque, professor, quando os europeus invadiram a região da Pan-Amazônia, nós já tínhamos aqui, olha só, a população que vivia muito bem, em comunidades complexas, nos seus cacicados complexos, com superestruturas populacionais bem desenvolvidas para aquela época. Alguns historiadores, algumas pesquisas apontam que essas sociedades eram extremamente complexas aqui dentro da região, com comércio, com relações sociais, culturais, políticas, econômicas já bem estabelecidas e consolidadas. Mas os europeus, durante este processo de invasão, acabaram destruindo ali boa parte daquilo que os povos tradicionais que ocupavam aqui a região tinham construído, certo? E aí nós vamos ver, professor, que durante o século XIX, a Amazônia era habitada principalmente já por indivíduos miscigenados por causa dessa chegada dos europeus, de imigrantes de várias outras regiões do Brasil que acabaram chegando aqui, que se envolveram principalmente no ciclo da borracha, enriquecendo os barões de Belém e em Manaus e promovendo o desenvolvimento dessas duas cidades. Belém e Manaus tiveram um grande crescimento econômico durante este período aí do século, na virada do século XIX para o século XX, a borracha iria trazer muita riqueza para poucas pessoas que ocupavam a região da Amazônia. Não é isso, professor? Exatamente. Então, você pode ver aí nesse processo histórico que muita coisa foi acontecendo e houve uma grande transformação aqui dentro, né? Uma grande transformação
com os povos da Pan-Amazônia. Exatamente. Olha só, nós vamos ver que na região da Pan-Amazônia encontramos uma grande diversidade de povos tradicionais e cada um com suas características culturais, sociais e econômicas distintas. Porque na região da Amazônia, da Pan-Amazônia, nós vamos ter aqui, olha só, os indígenas amazônicos que vivem ali nas suas aldeias. Vamos ter também, né, professor, os povos ribeirinhos. Vamos ter também os quilombolas, né, aqueles quilombos que foram formados aí durante o período da monarquia e toda a história do Brasil que a gente conhece. Vamos ter também os povos de terreiros, os terreiros de Umbanda, Candomblé, Quimbanda e várias outras práticas religiosas ligadas aí às questões de terreiros de matriz africana. E também vamos ter os povos de fronteira que também ocupam a região, não é isso, professor? Isso aí nós vamos chamar o quê? Nós vamos chamar de uma diversidade cultural. Então, formando essa diversidade cultural dentro da Pan-Amazônica. A gente vai acompanhar aí, ó, que a região da Pan-Amazônica, então, é um verdadeiro tesouro dessa diversidade cultural. Como bem colocou aqui o professor, né, e sobre essas questões, sobre esses povos que habitavam aqui tradicionais. Então, apresentam uma riqueza extraordinária. Essa palavra extraordinária é extraordinária mesmo, né? Toda essa biodiversidade aí, em suas características tanto culturais, né, como também dentro do seu modo de vida, os seus costumes, as línguas que são variadas, as tradições. Então, é uma infinidade realmente, né, de diversidade aí dentro da cultura da Pan-Amazônia. Exatamente, professor. Porque não tem coisa melhor, professor, do que quando a gente pega um barco, entra no meio desse rio e viaja aí por esse interior da Amazônia, viaja pela região da Pan-Amazônia e encontra aqui, ó, diferentes línguas e tradições orais. A gente encontra uma riqueza, uma variedade gigantesca de arte e diferentes artesanatos, rituais e celebrações, cada tribo, cada etnia com seus costumes, cada terreiro de candomblé, cada terreiro de umbanda, enfim, cada um com seus rituais e suas celebrações, conhecimentos diversos, tradicionais, religiões, cosmologia, enfim, há uma variedade imensa aí nessa questão cultural na região da Amazônia, certo? Então a gente vai ver aí a região da Amazônia tendo esta importância. Suas tradições ancestrais e modo de vida sustentáveis são fundamentais não apenas para a preservação da identidade cultural desses povos, mas olha só, turma, também para a conservação da floresta amazônica e para a promoção da diversidade ecológica e cultural da região. Não é isso, professor? Exatamente. Então, é a preservação, né, o ato de a preservação da floresta e, ao mesmo tempo, a presença dos povos tradicionais representam já essa preservação e esse cuidado, né, que se tem com relação a toda essa biodiversidade aí e riqueza cultural que nós estamos falando aqui. Exatamente, professor, porque olha só, a gente tem um conhecimento tradicional e prática sustentável sendo desenvolvida ao longo do tempo. Então a gente tem conhecimentos tradicionais e práticas sustentáveis, porque olha só, ao longo de gerações, esses povos acabaram, professor, desenvolvendo conhecimentos tradicionais e práticas sustentáveis de manejo dos recursos naturais fundamentais para a sua sobrevivência e bem-estar. E também para a conservação da biodiversidade e dos ecossistemas. Porque esses povos tradicionais, professor, eles sempre estavam ali ocupando a região da Amazônia, da Pan-Amazônia, mas sempre tirando somente aquilo que precisa, sem provocar danos ambientais ao meio ambiente, não é isso? Exatamente, né? Isso mesmo, olha só. Povos tradicionais da Pan-Amazônia desempenham um papel fundamental na conservação da biodiversidade e dos ecossistemas através de seus conhecimentos, práticas e valores culturais. Sua presença e atuação são essenciais para garantir um futuro sustentável para a região e para o planeta como um todo. Não é isso? Então, pessoal, nós estamos falando aqui, só para pegar a ideia do professor aqui, que da importância, de perceber a importância
E quando eu falo da importância dos povos tradicionais, a importância de todas essas pessoas que vivem aqui, seres humanos, nós estamos olhando também para nós, né? Tudo que a gente está falando aqui, parece assim, a gente não está falando de uma coisa tão distante, nós estamos falando de algo que está relacionado também com a nossa cultura, com a nossa vivência, né? Onde nós estamos agora. Olha só a nossa vivência. Então está tudo aqui, né? Nós somos muito importantes nesse processo de preservação e cuidado da floresta. Porque nós fazemos parte da Pan-Amazônia, né, professor? Exatamente. Nós somos a Pan-Amazônia porque nós ocupamos essa região, né? Exato. Só que olha só, essa região Pan-Amazônia também tem seus desafios e vulnerabilidades. Na Pan-Amazônia, os povos tradicionais enfrentam uma série de desafios e ameaças que colocam em risco não apenas sua sobrevivência física, mas também sua identidade cultural e modo de vida tradicionais. E aí, professor Luiz, a gente tem vários desafios que nós temos aí que enfrentar na região da Amazônia, né? Vários desafios e vulnerabilidade, né? Como desmatamento e degradação ambiental, exploração ilegal de recursos naturais, conflitos territoriais e violência, perda da identidade cultural dos povos tradicionais, a vulnerabilidade que muitas das vezes esses povos tradicionais se encontram e socioeconômicos e políticos, né? São problemas ali, desafios e vulnerabilidades que nós enfrentamos. Porque, professor, os povos tradicionais da Pan-Amazônia enfrentam uma série de desafios e vulnerabilidade que ameaçam sua sobrevivência física, cultural e espiritual, não é isso? Exatamente. Quando a gente fala aqui de física, cultural e espiritual, nós estamos falando realmente, né, de uma invasão aí dessas culturas que leva à morte, que nós chamamos de genocídios de muitas culturas. Então, e não só a morte física, né? Tem essa morte física, estão matando mesmo, mas também a questão da linguagem, né? A sua língua, a questão da sua cultura. E olha, uma coisa que é uma extensão da vida dos povos da Amazônia, né? Dos povos amazônicos, que é a questão da espiritualidade. Essa mística, esse misticismo, ele perpassa todas as culturas e povos que vivem na Amazônia. Então, ninguém tem a dimensão do que é a perda dessa questão da espiritualidade, né, que perpassa aí dentro e que experimentam esses povos. Exatamente, professor. Então, olha só, promover a inclusão, justiça social e sustentabilidade na região da Pan-Amazônia requer um esforço conjunto e coordenado de diversos atores, incluindo governos, organizações da sociedade civil, setores privados e comunidades locais. E nós também, né, professor? Nós também temos que estar envolvidos ali para promover aí essa equidade, essa igualdade dentro da região da Amazônia. E olha só, aqui estão algumas medidas que podem ser adotadas para alcançar esses objetivos. Quais são, professor? Olha só, que vai apresentar para vocês aqui. Nós temos primeiro o reconhecimento e respeito aos direitos dos povos tradicionais, né? A questão de uma legislação, né, de políticas também. O desenvolvimento de políticas públicas, inclusivas e participativas. Exatamente, professor. A gente também tem, olha só, reconhecimento e respeito aos direitos. O fomento de economias locais sustentáveis, né? Promover ali as economias locais sustentáveis em cada região da Amazônia. Também temos o fortalecimento da educação e capacitação e proteção e conservação ambiental. E essas, professor, são apenas algumas das muitas medidas que podem ser adotadas para promover a inclusão, a justiça social e sustentabilidade na região da Pan-Amazônia. Por isso, é essencial que todas essas ações sejam realizadas de forma colaborativa e participativa, né, professor? Respeitando os conhecimentos e direitos das comunidades locais e visando um futuro mais justo, equitativo e sustentável para todos. Não é isso, professor Luiz? Exatamente. E vocês conseguiram identificar dentro desses pontos que nós colocamos aqui, algo que toca aí a sua comunidade, toca a sua realidade, todos esses aspectos aqui que nós colocamos, né, a questão das políticas públicas, a questão da educação, da capacitação,
como é que é tratado aí a questão da preservação da floresta, em relação à pesca, à caça. Então, tudo isso aí tem a ver com a nossa própria vivência, a nossa própria experiência de povos que vivem na Pan-Amazônica. Exatamente, professor. Por isso que quando a gente fala de Pan-Amazônia, de quando a gente fala de Amazônia, é importante a gente sempre lembrar, a Amazônia não é só floresta. Existem pessoas, existem humanos, existem pessoas de comunidades tradicionais que estavam aqui muito tempo atrás e continua ocupando até hoje, resistindo. E quando se fala de preservação da Amazônia, se fala de preservação da floresta amazônica, nós não estamos falando apenas preservar as árvores, nós estamos falando também em preservar esses costumes, essas tradições, fazer com que haja ali um desenvolvimento sustentável dessas comunidades, que eles se mantenham ali nessas regiões e continuem com a sua cultura, com os seus valores, com os seus costumes, porque todos esses povos tradicionais têm uma importância gigantesca para o estado do Amazonas, para a região da Amazônia brasileira e para a região que compreende a Pan-Amazônia como um todo. Então, cabe a cada um de nós ter este cuidado, ter essa percepção de preservação da Amazônia, lembrando que a Amazônia não é só a floresta, que existem pessoas que ocupam a região. Não é isso, professor? Exatamente. Então, turma, a gente vai ficando por aqui, deixando vocês com essa reflexão e a gente se encontra aí numa próxima aula.